Olá galera, professor Wagner do Física, agora vai seu canal de Física aqui no YouTube. Tudo bem galera? Tudo tranquilo com vocês? Mais uma aula aqui para você, aula de Física relacionada aí aos nossos conteúdos do extensivo de Física aqui do canal. Galera, continue acompanhando os nossos vídeos, continue dando like e compartilhando o vídeo com seus amigos, para que não caia o número de estudantes que estão sendo apoiados por esse projeto, beleza? Só assim a gente consegue manter para você no ar esse canal que vai trazer para você todo o conteúdo de física, tranquilo? A gente dividiu física em 3 frentes para você que está chegando agora, tá? Essa daqui é a frente de física 1, onde a gente vai trabalhar com você os conteúdos de mecânica. E a gente está chegando aqui na aula de número 4, beleza? Já são 4 semanas com você, falando aí de física todas as semanas com um novo conceito para que você aprenda ainda mais. Pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar falando de movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, um movimento que envolve aceleração de corpos, tá? Então a gente continua falando com você sobre aceleração, só que hoje a gente vai falar de uma aceleração especial, uma aceleração que não é qualquer aceleração, tranquilo? Primeiro, vamos recapitular contigo aqui o seguinte: quais são, professor? Quais são as equações relacionadas a movimento retilíneo uniformemente variado? A gente tinha a equação horária da posição S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, eu já te explico o que significa isso aqui. Então, galera, essa daqui é a função horária da posição. A partir da função horária da posição, a gente já vai começar a pensar o que a gente vai pensar hoje. Mas vamos lá. Além disso, a gente vai conseguir trabalhar a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, ou seja, velocidade final é igual à velocidade inicial de um corpo mais a aceleração vezes o tempo. E por fim, a gente tem Torricelli, né? Onde V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Estou escrevendo isso aqui tudo na forma escalar para você, tá? Lembrando que velocidade, deslocamento e aceleração são gradientes vetoriais, mas a gente vai escrever na forma escalar aqui para você, que já é suficiente para a gente entender o que a gente quer falar hoje. Gente, o que eu quero falar com você hoje? A gente não vai falar de qualquer tipo de movimento. A gente vai falar sobre movimentos sob ação da gravidade. Ou seja, galera, os corpos caem, tá? Existe uma força de atração gravitacional que atrai esses corpos para o centro da Terra. E essa força ocasiona nos corpos uma aceleração. A gente não vai entrar nos méritos da relação dessa força aqui agora. O que eu quero entrar com você agora, na ideia aqui, é que esse movimento sobre a ação da gravidade tem uma aceleração constante. E essa aceleração é chamada de aceleração gravitacional, que a gente vai representar pela letra G. Esse G, então, representa qual que é essa aceleração gravitacional, tranquilo? A aceleração gravitacional, ela varia com a distância que a gente está da superfície da Terra, mas, no nosso caso, a gente vai usar ela praticamente constante, tá? Alguns livros falam para a gente utilizar 9,8 metros por segundo, meio arredondado já esse valor, ou, em alguns casos, a gente pode arredondar inclusive para 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, unidade de medida de aceleração, metros por segundo ao quadrado, então a gente ou usa 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 10. Esse valor só é constante dessa forma aqui, que a gente pode trabalhar, se a gente estiver falando dessa aceleração próxima à superfície da Terra. Se a gente se afastar muito da superfície terrestre e para uma altura muito grande, a gente vai ter que trabalhar essa aceleração, beleza? Para os nossos cálculos, eu vou adotar com você a aceleração igual a 10 metros por segundo quadrado. Tranquilo? A maior parte das provas, dos vestibulares, adotam esse valor. Então a gente vai acabar trabalhando exatamente com o mesmo padrão, tá? Para a gente poder ter uma referência aí melhor. Pessoal, o que a gente pode determinar nesse tipo de sistema? Bom, a partir disso, existem alguns movimentos sob a ação da gravidade que a gente precisa estudar. E eu vou começar trabalhando com você um movimento chamado queda livre, ok?
Percebe que a queda livre é a própria queda dos corpos sem que eu interfira nessa queda. Ou seja, um corpo partindo de determinado ponto, numa determinada altura, ele cai sem que eu promova esse movimento. Ou seja, eu simplesmente solto essa caneta e ela já cai. Eu não vou promover esse movimento, ou seja, dar energia para esse sistema ou lançar esse sistema com uma velocidade inicial para que ele venha cair. Ele cai naturalmente, certo? Mas uma coisa interessante, antes dele começar a cair, a velocidade inicial desse cara é 0. Então a velocidade dele é sempre nula antes de a gente começar essa queda. Tranquilo? Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Vou fazer aqui umas nuvenzinhas. Vou fazer aqui um gramadinho. E a gente vai pensar num objeto que possa cair aqui. Tranquilo? Tem uma pequena esferazinha aqui que ela vai ser solta nesse momento. Cara, a partir do que eu disse para você, a gente vai referenciar o seguinte, a velocidade inicial dessa partícula é igual a 0, beleza? Então a gente já está analisando esse sistema, velocidade inicial 0. A gente tem ação gravitacional, a gravidade em si agindo nesse ponto, e a aceleração gravitacional nesse ponto está puxando os corpos para baixo, tranquilo? Até aí tudo bem, professor, o que mais? A gente, ao adotar esse tipo de sistema, a gente tem que adotar um referencial. Eu vou adotar o referencial para cima como positivo, ok? Porque aí facilita meu cálculo quando eu falo de relação de altura. Quanto mais alto ele estiver, mais longe do solo ele está, eu trato isso com valores positivos, que é muito mais fácil. Essa aqui é a altura que esse objeto está. A partir disso, a gente pode fazer algumas perguntas para você que são extremamente importantes nesse tipo de movimento. Quais são essas perguntas? A pergunta inicial é o seguinte, esse corpo partiu aqui de velocidade inicial igual a 0, tranquilo. Ele vai cair de uma determinada altura, tranquilo. Mas qual é o tempo que ele leva para cair? Qual que é o tempo de queda? Existe uma maneira da gente padronizar essa relação de tempo de queda? Existe. Já que ele vai cair sempre sob a ação da gravidade, a gente consegue calcular qual que é esse tempo de queda a partir de sempre um padrão. Vamos lá. Para achar tempo, gente, eu tenho duas possibilidades de equação. Eu tenho a função horária da posição e eu tenho a função horária da velocidade. Qual delas eu posso utilizar para calcular, nesse caso, o tempo de queda? Eu vou partir da primeira aqui, ó, tá? Então eu vou começar aqui com ela, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Essa é a função original. Nessa função original eu vou fazer algumas adaptações. Primeiro, essa posição final seria a nossa altura final aqui, ó. A altura final, que nesse caso é 0. Então eu posso falar que a altura final do corpo é 0. A altura inicial é a própria variação de posição, ou seja, a própria altura que ele está. Certo? A velocidade inicial dele é 0, então 0 vezes t vai dar 0. Agora a relação da gravidade. A gravidade em si, ela está contra o nosso referencial. Se ela está contra o nosso referencial, essa gravidade vai ser negativa, vai ser menos g vezes t² dividido por 2, beleza? Então a gente consegue uma equação aqui que é o seguinte, ó, a altura vai ser g vezes t² dividido por 2. Se eu levar em consideração que eu posso adotar, então eu vou colocar aqui, ó, para g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, para essa gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, eu posso referenciar para você que essa altura seria 10 vezes t² dividido por 2. Ou seja, gente, a nossa altura seria 5t², certo? Então a nossa altura seria igual a 5t². Logo, o tempo de queda desse corpo poderia ser a altura dividido por 5, isso na raiz, certo? Então é a raiz da altura dividido por 5. Vamos pegar um exemplo aqui com você. Se a altura fosse 20 metros, o tempo de queda seria quanto? Olha lá, 20 dividido por 5 dá 4. Raiz de 4 é 2. O tempo de queda seria de 2 segundos. Cara, fica muito mais simples para a gente analisar, certo? A mesma coisa se eu tiver um tempo de queda, né? Se eu tiver um tempo de queda de 4 segundos,
Da onde que esse corpo caiu? Então eu consigo também, já de cara aqui, promover a cálculo da altura. Se eu sei que ele leva 4 segundos para cair, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 5 daria 80 metros. Então o corpo para levar 4 segundos para cair, ele precisa cair de uma altura de 80 metros. Isso se ele cair em queda livre. E no caso do estudo de queda livre, gente, a queda, tá? A gente está desprezando a resistência do ar. Sem resistência do ar, a queda não depende da massa. Então, sem ter resistência do ar, a queda dos corpos independe do valor da massa do corpo. Qualquer que for a massa, uma pena ou uma bola de chumbo, eles vão cair exatamente com a mesma aceleração, porque eles vão depender apenas da aceleração da gravidade, da aceleração gravitacional desse sistema. Tranquilo? Pessoal, o que mais que a gente poderia verificar nesse tipo de movimento? Aqui para queda livre, a gente ainda poderia verificar o seguinte: qual a velocidade final do corpo? Quando eu falo velocidade final, é a velocidade que o corpo vai chegando ao solo, certo? Ele vai atingir o solo com uma determinada velocidade. Então a gente precisa conhecer que velocidade é essa, tranquilo? Para a gente conhecer qual é essa velocidade, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu já tenho tempo de queda, eu já tenho altura, então eu posso fazer a partir de duas coisas. Eu posso fazer V igual V0 mais AT, certo? Eu quero saber a velocidade final. A velocidade inicial é 0, então isso vai ficar V igual a gravidade vezes o tempo. Então é só a gravidade vezes o tempo. Se eu pensar que a gravidade é 10, certo? Pode ser 10, né? Pode ser 9,8, mas se a gente pensa numa gravidade igual a 10, a velocidade final do corpo vai ser 10 vezes t. Lembra daquele corpo de 4 segundos que eu imaginei aqui na minha cabeça? Um exemplo. Um corpo de 4 segundos ele caiu de uma altura de 80 metros. Que velocidade que ele chega no solo? 4 vezes 10, 40 metros por segundo. Ponto final. E essa velocidade ainda vai ser uma velocidade negativa. Por que velocidade negativa? Porque ela vai ter exatamente o mesmo ponto de referência, ou seja, ela vai ter o mesmo sentido da gravidade e estará contra o nosso referencial inicial. Isso aqui se você tiver tempo. Se você não tiver o tempo, você vai utilizar Torricelli, V igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. A única diferença é que a sua velocidade final ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura do sistema. Ou seja, sua velocidade final ao quadrado vai ser 2 vezes 10 vezes h, se a gravidade for 10, então a sua velocidade vai ser raiz de 20h, certo? Então, cara, a gente consegue estabelecer vários padrões, várias métricas nesse sistema para poder calcular esse tipo de problema. É muito simples, tá? Vamos pensar assim, ó. Professor, faz um exemplo de queda livre aí pra gente. Exemplo de queda livre, beleza? Um exemplo de queda livre seria assim, ó. Tempo igual a 4 segundos para um corpo chegar no chão. Beleza. Eu vou trocar isso aqui, vou colocar 6 segundos. Qual a altura? Cara, qual que é a altura que ele cai se ele leva 6 segundos para chegar no solo? Ah, firmeza, cara. A altura é 5 vezes 6 ao quadrado. A altura vai ser 5 vezes 36, que vai dar 180 metros. Manda mais! Manda mais! Velocidade final. Qual a velocidade final desse corpo? Velocidade final desse corpo é menos 10 vezes o tempo foi de 6, então ele vai chegar com uma velocidade de 60 metros por segundo. Firmeza, isso se a gente adotar, claro, o exercício ele vai trazer para você qual o valor da aceleração gravitacional que você vai usar nesse exercício, tranquilo? Então fica muito, muito, muito simples. Professora, você está falando para a gente decorar então essas novas fórmulas? Não, não é para decorar novas fórmulas. Eu parti do princípio de aceleração do movimento retilíneo uniformemente variado e fiz a transposição dessas equações para movimento sob a ação da gravidade, beleza? É super simples, é nesse ponto que a gente vai trabalhar esse tipo de problema.
vou dar uma saidinha da frente da lousa, tira o print aí, beleza? Tira o print aí e não se esqueça, cara, aproveita esse print para você estudar, mas publica esse print aí da lousa no seu Instagram, ok? Nas redes sociais, nos grupos, para a galera ver como que são as nossas lousas, como que é montado esse esquema aqui, que isso vai motivando a galera a querer vir estudar aqui com a gente, beleza? Lembre-se, o curso é gratuito, a gente conta com a sua colaboração para que esse curso possa crescer e muito mais gente venha assistir às nossas aulas, tranquilo? Vamos continuar aqui? Vou apagar essa lousa então, porque você já tirou o print, e aqui é tranquilo, né? Estudar pelo YouTube é fácil, porque se você não conseguiu copiar toda a lousa aqui, é só você voltar lá, pausar o vídeo e copiar, né? Gente, o próximo tipo de movimento que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte. A gente tem a queda livre, ou seja, na queda livre eu posso pensar no movimento que está sob ação da gravidade e eu não potencializo o início desse movimento. Ele começa ali praticamente sozinho, né? Eu posso soltar o objeto, mas eu não dou a velocidade inicial, o start, para ele começar. E se eu desse esse start, professor? Aí muda tudo, cara. Aí a gente vai falar de um tipo de lançamento. E esse lançamento aqui, que é o primeiro que a gente vai estudar, eu vou chamar de lançamento vertical, tá? Então o que é o lançamento vertical? O lançamento vertical ele está relacionado a fazer o lançamento, ou seja, arremessar esse corpo seja para cima, seja para baixo, é arremessar esse corpo a partir de um sistema inicial. Ou seja, muda tudo. Porque no lançamento vertical, a velocidade inicial do corpo é diferente de zero. A partir do momento que essa velocidade inicial é diferente de zero, a gente vai ter o que chamamos de lançamento vertical. A minha pergunta para você é o seguinte, ó. A partir do momento que eu solto esse corpo, o que acontece? Eu lancei ele para cima, ele tinha velocidade inicial. A partir do momento que ele está subindo, ele começa a descer, esse corpo está sob a ação da gravidade, somente sob a ação da gravidade, certo? Então ele só tem interação comigo enquanto ele está na minha mão, tranquilo? Gente, no lançamento vertical, a gente pode pensar em dois tipos de lançamento, mas eles são iguais, tá? Isso vai depender só do referencial que você está utilizando. Então, o problema é simples, difícil é você não entender. Vai ser o seguinte, ó, eu tenho uma bolinha e eu vou lançar essa bolinha a partir aqui, ó, praticamente do solo, com uma velocidade inicial para cima, tá? Então essa aqui vai ser minha velocidade inicial para ela está sendo lançada para cima. Vamos de novo que eu vou adotar meu referencial para cima como positivo, certo? A gravidade em si, deixa eu fazer a gravidade aqui uma corzinha diferente, a gravidade em si está para baixo, é contra o referencial. E o que vai acontecer nesse sistema? Toda vez que velocidade e aceleração forem opostos, teremos um movimento retardado. O que é movimento retardado? O movimento retardado é quando a gente tem um retardamento dessa velocidade, ou seja, ele vai perdendo velocidade. Então, quando você arremessa um corpo para cima, você consegue observar, arremessa aí qualquer coisa para cima, uma caneta aí que você está fazendo agora, que você está estudando, arremessa para cima, cara. Ele vai chegar até uma certa altura, ele para e começa a voltar. Existe um ponto limite desse arremesso. E eu vou representar por uma retinha aqui, ó. Esse é o ponto limite do nosso arremesso, certo? Nesse ponto limite do arremesso, que eu vou chamar de altura máxima, nesse ponto limite do arremesso, a gente tem uma consideração muito importante para ser feita. O quê? Na altura máxima, a velocidade é zero. Na altura máxima, a velocidade é zero. Então a gente tem um princípio de funcionamento desse tipo de sistema. O quê? Eu lanço com velocidade inicial, mas lá na altura máxima a velocidade é zero. Sabe o que a gente pode procurar então, nesse tipo de sistema? Qual é a altura máxima?
Qual que seria a altura máxima desse movimento? Como que a gente calcula isso? Simples. Eu sei a velocidade inicial que eu estou lançando esse corpo. Eu quero saber qual que é a altura máxima. Eu sei que a velocidade final lá é 0. Então eu vou utilizar Torricelli. Eu não preciso saber o tempo nesse início. Eu preciso simplesmente trabalhar com a relação de altura máxima. Com o que eu conheço do problema. E o que eu conheço do problema é que a velocidade final lá na altura máxima é 0. Então eu estou vendo só até aqui. Esse é o meu final. Que é igual à velocidade inicial, que é V0 ao quadrado, é positivo, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então se eu isolar esse H, isso vai ficar V0 ao quadrado dividido por 2 vezes G é igual a altura, certo? Ou seja, a altura desse sistema é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Aí a gente remete lá o problema que a gente estava fazendo inicialmente. Se G for igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gente pode dizer que é velocidade inicial ao quadrado dividido por 20 é igual à altura máxima. Professor, mas não tinha que ficar negativo? Não, porque a gente vai pensar que a altura é uma variação de deslocamento e aí a gente vai ter aí um sistema então que a gente vai pensar sempre em módulo, beleza? Então a gente tem possibilidade de calcular a altura máxima do corpo. Tem mais coisas aí? Tem sim, senhor. O que a gente poderia pensar? Tá, a gente calculou a altura máxima. Dá pra gente calcular o tempo que ele leva para chegar até a altura máxima? Tempo até a altura máxima desse sistema? Tem sim, senhor. A gente consegue calcular esse tempo. Como? Fazendo vovó à toa, né? Ó, V é igual a V0 mais a T. Se a gente fizer essa equação a partir disso que a gente conhece, a gente vai ver que a velocidade final é 0 na altura máxima, a velocidade inicial é aquela que a gente lançou ele, menos a gravidade vezes o tempo, certo? Logo, o tempo disso aqui vai ser a velocidade inicial dividida pela gravidade. Então a gente consegue calcular o tempo que leva para chegar na altura máxima. Certo? A gente está pensando só na subida desse corpo. Só que com o passar do tempo, ele começa também a descer. Certo? E aí tem coisas interessantes. O que fez ele retardar esse movimento se chama aceleração gravitacional. O que o faz voltar a ganhar movimento, a ganhar velocidade, também é a mesma aceleração gravitacional. Logo, gente, eu posso dizer o seguinte. Nesse tipo de movimento, eu vou fazer um balãozinho aqui, vou descrever isso para você que é muito importante. Em uma mesma altura, a velocidade será igual. Apenas mudando o sentido da mesma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Analisando a velocidade em si, se eu lançar esse corpo dessa altura aqui da minha mão, ó, dessa altura da minha mão, eu lanço esse corpo, ele sai com 20 metros por segundo, ele vai até uma certa altura e retorna. Ele vai retornar aqui na minha mão com 20 metros por segundo. Só que a velocidade de saída dele foi 20 metros por segundo para cima e agora ele retorna com 20 metros por segundo para baixo, certo? Então isso é importante, porque se isso se repete, a gente pode dobrar o movimento e analisar muitas coisas. Por exemplo, qual que é o tempo total de voo? Tempo total de voo desse sistema. Ora, o tempo total de voo desse sistema é muito simples de ser calculado. O tempo total de voo vai ser simplesmente dado pelo seguinte. O tempo total poderia ser descrito como 2 vezes o tempo da altura máxima. Ou seja, o tempo total pode ser escrito como 2 vezes V0 dividido pela gravidade.
certo? Mas também tem outro caminho para chegar nisso, professor? Tem. Se você quiser saber o tempo total desse sistema, você poderia ter trabalhado da seguinte forma. Olha só. Como que a gente fez para achar o tempo total? V igual a V0 mais AT, certo? V igual a V0 mais AT ficaria. Velocidade final vai ser menos V0. Se ele chegar na mesma altura. Velocidade inicial, V0, menos a gravidade, vezes o tempo. Passa para cá, vai ficar menos 2V0 é igual a menos gravidade vezes o tempo. Ué, multiplica tudo por menos 1, vai ficar aqui 2V0 dividido pela gravidade é igual ao tempo. Ou seja, a gente chega no mesmo caminho, né? Sempre considerando nesse sistema isso que a gente está falando para você, de que é preciso entender como que funciona essa relação de movimento. Entendeu essa relação do movimento em si? A gente consegue fazer qualquer cálculo de movimento, seja como lançamento vertical, seja esse movimento como queda livre, beleza? Dá um print aí na lousa, de novo, mais um print aí para que você possa guardar esses conceitos no coração, galera, beleza? É importantíssimo que você guarde esses conceitos. Com essa lousa, com essa dinâmica aí que a gente está fazendo com você, você consegue, com certeza, guardar todos esses conceitos que a gente está trabalhando. Pessoal, eu vou aproveitar então e vou adicionar essa aula aqui no final. Você vai vir em um outro momento, uma outra gravação, exercícios que eu já tinha gravado anteriormente que envolvem lançamento vertical e queda livre, beleza? Além, claro, que lá no final de um resuminho geral, uma aula de 15 minutos, um resuminho geral de tudo isso que a gente está falando, beleza? Então a gente vai alongar um pouco esse sistema para que você receba o melhor conteúdo, tranquilo? Então você vai ver a partir de agora o restante dessa aula. Eu volto daqui a pouco, depois de você ver esses exercícios. Mais um exercício aqui para você do curso Agora Vai, beleza? Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros no local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com velocidade igual a quanto, gente? Então a gente quer descobrir a velocidade de um corpo, certo? Como que a gente calcula a velocidade de um corpo? A gente vai ter que analisar o seguinte. A gente vai trabalhar com movimento do tipo movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? Movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse tipo de movimento aqui, a gente vai trabalhar com a seguinte relação. A gente está falando de queda livre. Toda vez que a gente fala de queda livre, a posição inicial é a própria altura do sistema. E a velocidade inicial desse sistema é sempre igual a 0. Beleza? Partindo desse pressuposto, a gente consegue achar a velocidade. Quais equações nos dão a ideia de velocidade final de um corpo no movimento retilíneo uniformemente variado? A gente tem a função V igual V0 mais AT e Torricelli, que é V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Partindo dessas duas equações, a gente consegue resolver esse problema. Qual que é o lance, gente? O lance aqui é a gente verificar a informação dada. Ele fala que o corpo parte de uma altura de 20 metros. Mas ele não deu pra gente o tempo de queda, ele perguntou a velocidade final. Então, a gente vai excluir essa equação e vai trabalhar com Torricelli. Por quê? Eu quero saber a velocidade final, v ao quadrado. A velocidade inicial é 0, porque parte do repouso. Menos. Gente, a gente está falando de um corpo, deixa eu puxar aqui um pouquinho, vamos representar isso. A gente está falando de um corpinho que está caindo. Então tem um corpo que está caindo de uma altura de 20 metros. Certo? Quando esse corpo cai dessa altura de 20 metros, a gente tem a aceleração gravitacional que puxa o sistema para baixo. Ok? Só que a gente precisa adotar um referencial antes de resolver esse exercício. Eu vou adotar para cima referencial positivo. Beleza? Vou botar para cima como um referencial positivo. Tranquilo? Então, eu vou fazer assim, ó. É menos 2 vezes a aceleração. E por que você vai usar menos, professor? Porque eu adotei para cima referencial positivo, a gravidade está para baixo. 2 vezes a gravidade, vezes a variação de espaço, que é a própria altura.
certo? Então a velocidade vai ser dada a partir disso. Só que a variação de espaço também é negativa, porque ele vai ser da altura massa e chegar na altura mínima. Então é negativo. Então no final a gente vai ficar que a velocidade ao quadrado é 2 vezes a gravidade ele pediu para usar 10, vezes a altura que é 20. A velocidade ao quadrado vai dar 2 vezes 10 dá 20, vezes 20. Então isso aqui vai dar 400. Então, para a gente achar a velocidade final desse corpo, a gente vai fazer a raiz de 400. Sabe quanto que é a raiz de 400? 20. Então, a velocidade final que ele chega ao solo é de 20 metros por segundo. Então, essa é a resposta desse exercício, que é um exercício bastante tranquilo que permite que a gente resolva esse tipo de sistema. Um exercício da Universidade Federal do Piauí, ok? Que trouxe para a gente esse tipo de situação, certo? Se a gente observar bem aqui, a gente tem a alternativa A como alternativa correta, porque a gente calcula em metros por segundo. Beleza, galera? Bom, a primeira questão diz o seguinte: uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Suponha que um destes mergulhos tenha sido feito em sentido vertical, a partir do repouso e exclusivamente sob a ação da gravidade. Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar a uma velocidade de metros por segundo de aproximadamente. Perceba que o movimento é feito totalmente sob a ação da gravidade e exclusivamente sob a ação da gravidade. E ela parte do repouso. Bom, a velocidade inicial da ave é 0 e o movimento é exclusivamente sob a ação da gravidade. Então esse exercício é um exercício de queda livre. Lembrando, gente, que a queda livre é um movimento sobre uma aceleração. Está sob uma aceleração, a gente está falando de movimento retilíneo uniformemente variado, mas é um movimento especial. Por quê? Porque a aceleração é a aceleração gravitacional, certo? No exercício aqui em questão, ele não me deu uma aceleração gravitacional, né? Ele não me deu um valor, então a gente vai acabar adotando 10 metros por segundo ao quadrado, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, quais são as equações que eu tenho para o movimento retilíneo vertical? Eu tenho a equação horária da posição, eu tenho a equação horária da velocidade e eu tenho a equação de Torricelli. Que a gente faz uma pequena mudança quando isso aqui está sob a ação da gravidade. E eu explico por quê. Ó. Vamos imaginar aqui a situação. Eu tenho aqui o riozinho, eu tenho um peixe nadando tranquilamente e eu tenho a ave. E essa ave vai fazer um movimento de queda livre na vertical perfeita em busca desse alimento. Ok? Bom, primeira coisa que eu preciso aqui é adotar um referencial. Então eu vou chamar aqui de referencial 0 e eu vou falar que esse referencial cresce para cima. Então para cima ele é positivo. A aceleração gravitacional ela está para baixo. Então ela está contra o referencial. Então ela vai ter sinal módulo negativo. Certo? Muito bem. Então a gente vai escrever essas equações. Como isso aqui representa uma altura, eu vou chamar isso aqui de altura inicial. Eu vou chamar de y0 e aqui de altura final que eu vou chamar de y. Tudo bem? Aqui é onde rola a velocidade inicial, onde ela começa o movimento, que é 0. Aqui ela vai ter sua velocidade final. Bom, vamos analisar então. Se eu reescrever essas equações de acordo com o que eu tenho que y é igual a y0 mais v0 vezes t menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Por que menos g? Porque a aceleração está contra o referencial. A altura final é 0, porque ela está no chão. A velocidade inicial também é 0, porque ela parte do repouso. Deste modo, então, eu tenho que essa equação ficaria assim, ó, y0 é igual a g vezes t ao quadrado dividido por 2. Eu não estou pedindo para você decorar uma nova equação, mas eu estou mostrando que a equação fica simplificada por causa dos elementos da queda. Ok? A mesma coisa aconteceria com essa segunda equação. Ficaria v0 menos g
vezes t. Ok? A velocidade final, a velocidade inicial é zero. De modo, então, que a velocidade final é representada por menos g vezes t. Ah, velocidade negativa, professor? Sim, porque ela vai ganhar velocidade para baixo. Então o módulo dessa velocidade também fica negativa. Perfeito. E a última equação que a gente tem aqui é que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado menos, por causa da gravidade, 2 vezes g vezes o delta y, que é a variação de altura. Lembrando que a velocidade inicial é zero, então essa equação fica aqui, a velocidade final ao quadrado é igual a menos 2 vezes g vezes delta y. Porém, esse delta y é negativo, porque ele parte da altura e tem uma altura final negativa. Então isso aqui vai ficar menos delta y. De modo que essa velocidade ao quadrado, ela fica positiva. Ok? Muito bem. Isso aqui é só para a gente conhecer as equações que a gente tem. Ele está me pedindo, desprezando as forças de resistência, né? A ave chegará à superfície do mar a uma velocidade de... Ele está me perguntando a velocidade. Ele me deu algumas informações importantes. Qual? A altura. Ele fala que a altura aqui, ó, a altura inicial, é igual a 20 metros. Sabendo que essa altura inicial é 20 metros, é a única coisa que eu preciso para calcular a velocidade. Eu posso fazer aqui, ó, pela última equação. Velocidade é igual a 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que foi 20. Então vai ficar assim esse exercício, gente. V ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes a altura, que é 20. V ao quadrado é 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 20, 400. Velocidade é igual a raiz de 400, que pode dar mais ou menos 20, né? Como a gente quer esse valor em módulo, isso aqui vai dar 20 metros por segundo, ok? Sabendo que se a gente for analisar vetorialmente, ela vai ser menos 20 metros por segundo, porque ela vai estar para baixo aqui, como a gente descreveu, tá? Bom, feito esse cálculo, a gente tem a alternativa correta, que é a letra A. Beleza? Bem tranquilo esse exercício, a gente só precisava dar uma relembrada nessas equações. Vamos para o exercício 2? Pessoal, exercício de número 2. Um objeto é lançado para baixo na vertical do alto de um prédio de 15 metros. A altura em relação ao solo, desprezando-se a resistência do ar, sabendo-se que ele chega ao solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. A velocidade de lançamento em metros por segundo é dada por... Então ele já deixa claro que isso aqui é um lançamento vertical, né? Ele me dá um prédio. E ele fala que a altura desse prédio, eu vou colocar aqui do ladinho, a altura é de 15 metros. Ele quer saber a velocidade inicial com que o corpo é lançado. Porque ele sabe que a hora que o corpo chega ao solo, a velocidade dele final é de 20 metros por segundo. Ok? Você fala assim, professor, mas será que é realmente queda livre? Bom, as alternativas não tem nenhuma igual a zero, né? Mas em queda livre esse corpo teria sido lançado com uma velocidade inicial igual a zero, certo? E aí a gente poderia pensar aqui, ó, v ao quadrado, que a gente viu lá no exercício 1, seria igual a 2 vezes g vezes a variação de altura. E se fosse queda livre? V ao quadrado seria 2 vezes 10 vezes a altura, que foi 15. Isso aqui daria 2 vezes 10, 20. 20 vezes 15 daria 300. Então a velocidade seria raiz de 300. Isso daqui equivaleria a uma velocidade final de raiz de 300 menor do que 20. Né? Porque a gente viu no outro exercício que a raiz de 400 é 20. A raiz de 300 é um pouco menos do que 20. Se a gente fatorar aqui, para a gente tentar descobrir que velocidade é essa, isso dá 150 para 75
Opa, 75. Isso aqui vai dar... Vamos arrumar aqui, 2. Que dá por 3, que dá 25, aí dá por 5, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Se 2 sai, se 5 sai, então ficaria 2 vezes 5 vezes a raiz de 3. Isso aqui dá 10 vezes a raiz de 3, que vai dar aproximadamente uma velocidade de 17,1 metros por segundo. Isso se fosse queda livre, tá? Não é queda livre. Você não precisava ter feito isso, eu só estou fazendo para te mostrar como que seria se fosse queda livre. Então, se não é queda livre, a gente vai ter que usar a equação completa. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes delta Y. A velocidade final, eu sei que é 20, então isso aqui vai dar 400. Que é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes 10, que eu já vou colocar aqui 20, vezes a variação de altura, que é 15. Isso vai dar 400 é igual a V0 ao quadrado menos... Bom, lembra que a gente falou que isso aqui tal, então isso aqui vai dar 300, né? O que você mudou o sinal ali, professor? Lembra que a variação de altura é negativa porque a altura final menos a inicial. A final é 0, menos a inicial que é 15, então vai ficar positivo. Isso aqui vai ficar 400 menos 300, que passou para o outro lado, é igual a V0 ao quadrado. Então, o nosso V0 ao quadrado é 100. Logo, o nosso V0 é a raiz de 100, que vai dar 10 metros por segundo. Ok? Então, aqui a gente só fez um teste para mostrar que não era. Como não é a velocidade inicial, já não é mais repouso, é uma velocidade inicial real. E aí a gente substitui os valores na equação, só que agora a equação completa e chega à velocidade que ele solicitou, 10 metros por segundo. Também é tranquilo esse exercício, né? Estamos preparados. Vamos para o exercício 3. Pessoal, exercício de número 3. Em uma experiência de cinemática, estudantes analisam o movimento de um objeto que foi lançado verticalmente para cima a partir do solo. Eles verificaram que o objeto passa por um determinado ponto, meio segundo depois do lançamento, subindo, e passa pelo mesmo ponto 3,5 segundos depois do lançamento, descendo. Considerando que essa experiência foi realizada em um local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que foram desprezadas quaisquer forma de atrito no movimento do objeto, os estudantes determinaram que a velocidade de lançamento e a altura máxima atingida pelo objeto em relação ao solo são respectivamente iguais a quanto? Interessante esse exercício, hein? Vamos lá. Se a gente pegar aqui esse elemento e escrever as equações, vou marcar aqui as equações: y igual a y0 mais v0y menos gt quadrado sobre 2 é a primeira equação, equação horária da posição. V igual a V0 menos GT, equação horária da velocidade, e V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes o delta Y, que é a equação de Torricelli. Muito bem. Partindo dessas equações, a gente vai analisar o seguinte, então. Qual será a relação entre esses elementos? Ele me deu um tempo, né? Ele fala que ele é lançado a partir do solo. Perfeito. A altura inicial é 0. Eu não sei a velocidade inicial, mas eu sei que no tempo de meio segundo e de 3,5 segundos, ele volta para a mesma altura. Isso é interessante, porque sabendo disso, eu consigo achar essa relação a partir da primeira equação. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Se eu pegar a primeira equação, eu vou pegar os dois casos. Quando o tempo é igual a meio segundo. A altura eu não sei, mas eu sei que a altura inicial era 0, porque ela saiu do chão.
A velocidade inicial eu não sei, mas eu sei que isso acontece em meio segundo. Meio segundo. A gravidade é 10, isso ainda acontece em meio segundo, e aqui está dividido por 2. Meio segundo ao quadrado. Para o tempo de 3,5 segundos, a equação fica praticamente igual. Y igual a 0 mais V0 vezes 3,5 menos 10 vezes 0,5 ao quadrado sobre 2. Lembrando que na subida a velocidade é positiva, na descida a velocidade é negativa. Com essas duas equações, pessoal, a gente pode falar então que a altura é a mesma. Então essa altura 1 e essa altura 2 são iguais. Partindo do pressuposto que essas alturas são iguais, a gente consegue resolver o exercício. Assim, ó, se y1 é igual a y2, eu posso dizer então que 0,5 V0 menos 5 vezes 0,5 ao quadrado, beleza? Já dividi 10 por 2 ali, é igual a menos 3,5 V0 menos 5 vezes 3,5 ao quadrado. Beleza? Interessante. Então vamos lá. 0,5 vezes V0 menos 5 vezes 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, que é igual a menos 3,5 V0 menos 5 vezes, vou fazer aqui no cantinho, 3,5 vezes 3,5, 5 vezes 5, 25, vem 2, 5 vezes 3, 15, 17. Mais 15, vem 1, 9 e 1, 10. Isso vai dar 5, 12, vem 1, 2, 1. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, 12,25. Só pra gente conferir, professor, você não fez a conta de 0,5, eu faço aqui do lado, ó, só pra conferir. 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 0, 0, abaixo o 2. Duas casas depois da vírgula, 0,25, tá certinho. Ok? Bom, agora a gente pode fazer o que? A gente pode juntar as coisas aqui, ó. 0,5 V0, vou passar outro V0 para cá, vai ficar mais 3,5 V0, ele estava negativo, passo positivo, é igual a menos 5 vezes 12,25 mais 5 vezes 0,25. Para simplificar essa equação, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é 4,0 vezes V0, que é igual. Eu vou pôr 5 em evidência e vou falar que isso aqui é menos 12,25 mais 0,25. Tudo bem? Isso aqui vai ficar 4 vezes 0 é igual a 5 vezes menos 12. Ora, então 4 vezes 0 vai dar 5 vezes 12, isso dá 60, vai dar menos 60. O nosso V0, nossa velocidade de partida, é 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 dá 15 metros por segundo negativo. Como a gente quer a velocidade módulo, a gente tem uma velocidade de partida de 15 metros por segundo. Volta lá então. Vamos ver as alternativas. Tem velocidade de partida de 15 metros por segundo. Então pode ser ou a letra C ou a letra D. Mas ele quer saber a altura máxima, né? Atingida por esse corpo. Para saber a altura máxima atingida por esse corpo, eu posso usar a última equação aqui, a Torricelli. Por quê? Vamos vir para esse lado aqui e ver por que a gente vai utilizar a Torricelli. Segundo essa equação de Torricelli, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g vezes a variação de altura. Bom,
que essa equação me dá? Essa equação me dá aqui o seguinte: a velocidade final é zero, porque na altura máxima a velocidade vertical é zero. A gente acabou de achar a velocidade inicial e a gente falou que é 15. Então isso aqui é 15 ao quadrado. Mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a variação de altura. E a gente descobre essa variação de altura. Ok? Isso daqui vai ficar 15 ao quadrado. Vamos fazer aqui, ó. 15 vezes 15 dá 25. Vem 2, 5, 2 dá 7. Mais 5 e 1. Pá. Isso aqui vai dar 225. Então a gente tem 0 é igual a 225 mais 20 ΔY. Certo? Logo, 20 ΔY é igual a menos 225. ΔY é igual a 225 dividido por 20. Isso aqui vai ficar negativo, mas a gente já discutiu lá no começo, no primeiro exercício, por quê, né? 225 dividido por 20, bom, vamos lá, 225 dividido por 20 dá 1, menos 20 aqui, sobra 2, baixo 5, dá 1 de novo, menos 20, sobra 5, vírgula, dá 2, sobra 1, põe mais um, cara, não dá, teria que pôr mais um para dar 5, então 11,205, 11,25, 11,25 seria a resposta correta. Alternativa C. Ok? Tranquilo, pessoal? A gente fez então 11,2, já era o suficiente para a gente resolver a questão. Certo? Então esse foi o exercício de número 3. Dá uma revisada nesse exercício, que ele foi um pouco mais complexo, mas é tranquilo também de resolver. Vamos para o próximo? Pessoal, exercício de número 4 diz o seguinte: o Brasil em 2014 sediou o Campeonato Mundial de Balonismo. Mais de 20 equipes de diferentes nacionalidades coloriram com seus balões de ar quente o céu de Rio Claro, no interior de São Paulo. Desse efeito, um professor de física propôs a um estudante de ensino médio a seguinte questão: considere um balão deslocando-se horizontalmente a 80 metros do solo, com velocidade constante de 6 metros por segundo. Quando ele passa exatamente sobre uma pessoa parada no solo, deixa cair um objeto que está fixo em seu cesto. Desprezando-se qualquer atrito do objeto com o ar, e considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, qual será o tempo gasto para o objeto atingir o solo? Considerado plano. A resposta correta para a questão é... Isso aqui é um exercício de queda livre, né? Eu tenho aqui o balão. Isso é um balão, tá? E aqui está o objeto que vai cair do balão. Esse balão está com uma velocidade horizontal de 6 metros por segundo. E a hora que ele passa sobre uma pessoa, ele deixa cair esse objeto. Certo? E esse objeto cairá, de certa forma, em queda livre. A gente está analisando só o movimento de queda. Tá? Claro, gente, deixa eu discutir com vocês. Como ele tem uma velocidade de 6 metros por segundo, esse objeto não cairá sobre a pessoa. O objeto continua a 6 metros por segundo e cairá um pouco mais à frente. Mas no movimento vertical é queda livre. Então a gente pode analisar a parte dessa queda livre. Ok? Bom, ele fala que o balão está a 80 metros de altura. Então a altura 80 metros. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O que mais? Ele só precisa disso, né? Aí ele pede pra gente o tempo de queda. Como que a gente faz isso? A gente pode usar essa equação: y igual a y0 mais v0t mais ou menos, né, por causa da gravidade, gt ao quadrado sobre 2, aonde a altura final é 0 e a velocidade inicial também é 0, porque é queda livre. A gente começou no primeiro exercício organizando essas equações. Então essa altura inicial vai ser igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. A altura inicial é 80, a gravidade é 10,
o tempo ao quadrado que eu quero descobrir, isso aqui está dividido por 2. 80 é igual a 5t quadrado. 80 dividido por 5 é igual a t quadrado. Finalizando o exercício, talvez tenha sido o exercício mais simples que a gente está fazendo. T ao quadrado é igual a 16, então o tempo é raiz de 16. A raiz pode ser mais ou menos 4, mas o tempo não pode ser negativo. Então o tempo nesse caso vai ser 4 segundos. Alternativa letra C, ok? Tempo igual a 4 segundos. Perfeito? E vamos para o nosso derradeiro e último exercício. Esse eu peço que preste bastante atenção. Pessoal, último exercício, porém um exercício que depende da gente interpretar bem ele. Ele diz assim, ó, vários corpos idênticos abandonados de uma altura de 7,2 metros. Então, vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma altura aqui de 7,2 metros. Vamos lá. Em intervalos de tempos iguais. Quando o primeiro corpo atingir o solo, o quinto inicia seu movimento de queda livre. Desprendendo a resistência do ar e adotando a aceleração da gravidade, a velocidade do segundo corpo exatamente nesse instante ou nessas condições será quanto? Então vamos lá. Vou pegar o primeiro corpinho aqui, vamos pensar que só tivesse esse primeiro corpo. E ele chega ao solo. Certo? Quanto tempo leva para esse cara chegar ao solo? A gente tem que calcular o tempo de queda desse sistema. Certo? Bom, como que a gente calcula o tempo de queda desse sistema? Ele me deu a altura, que é 7,2 metros. Ele me deu a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. E só. Então ele quer saber o tempo de queda. Então eu posso utilizar y igual a y0, mas a gente já sabe que isso aqui vai ficar simplificado, vai ficar g vezes t ao quadrado dividido por 2. Né? A gente já viu essa equação aqui em quase todos os outros exercícios, então a gente pode usar ela já simplificada. Onde a altura é 7,2, a gravidade é 10, o tempo que a gente quer descobrir, isso aqui é 2. Né? Isso vai dar 7,2 é igual a 5t quadrado. Isso vai ficar 7,2 dividido por 5 é igual a t quadrado. 7,2 dividido por 5, quanto que dá isso, hein? Vamos separar aqui, vamos fazer essa continha. 7,2 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1. Sobra 2. 2 não dá para dividir, baixa esse 2 aqui. Isso aqui dá 4. É isso? 5, 10, 15, 20. Isso, dá 4. 4, sobra 2. Certo? 2 não dá para dividir, dá 4 novamente. Aqui uma casa só, uma casa da vírgula, perfeito. O tempo dá 1,44 segundos. Então volta aqui. Tempo ao quadrado é igual a 1,44 segundos. Ou seja, o tempo é a raiz de 1,44. Quanto que é a raiz de 1,44? Eu faço aqui para você. A raiz de 1,44 é 1,2 segundos. Será, professor? Faz aqui, ó, 1,2 vezes 1,2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 2 casas depois da vírgula, tá certo? Tá certo. Então ele gastou 1,2 segundos. Volta lá para o desenho. Pessoal, se ele gastou 1,2 segundos, significa que esse cara aqui está no tempo 0. Esse cara aqui está no tempo de 1,2 segundos. Então, vou pegar todos os outros corpos. Bom, se eu estou lançando 5 corpos em 1,2 segundos, e o primeiro está no tempo 0, eu tenho 4 corpos para 1,2 segundos. 1,2 dividido por 4 dá 0,3. Então, o segundo corpo aqui, ó, já faz 0,3 segundos que ele está no ar. O terceiro corpo já faz
0,6 segundos que ele está no ar. E o outro corpo aqui já faz um tempo de 0,9 segundos que ele está no ar. Bom, provavelmente esse aqui seja o primeiro corpo, esse aqui seja o segundo, esse aqui seja o terceiro, esse aqui seja o quarto e esse aqui seja o quinto corpo. E ele quer exatamente o que? A velocidade desse corpo aqui, ó, do segundo corpo. Ele quer a velocidade de um corpo que está a 0,9 segundos no ar. Ah, dá para calcular, não dá? Acho que dá. Por quê? Porque a gente tem o seguinte: V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes delta Y, que é negativo também. A gente já discutiu isso. Eu quero saber a velocidade final desse cara, mas eu não sei a altura que ele está. Verdade. Então volta aqui. Essa equação não vai nos ajudar. Eu sei o tempo. Ah, professor, se você sabe o tempo, posso fazer V igual a V0 menos G vezes T. Sim. Então posso fazer assim, V é igual, qual que é V0? V0 é 0 menos 10 vezes o tempo, e ele está a 0,9. Então a velocidade dele é de 9 metros por segundo, né? No próximo segundo ele vai atingir 12 metros por segundo e aí por diante, certo? Então 9 metros por segundo é a alternativa correta, ok? Se ficou meio confuso, volta aí o vídeo, e se você não entendeu, gente, entre em contato comigo para que eu possa refazer esses exercícios e explicar novamente. E aí, galera, curtiu os exercícios que a gente fez? Você percebeu quando e como utilizar cada uma das equações e como que você pode trabalhar esse tipo de exercício? Tranquilo, né? Pessoal, então para isso, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o nosso link lá, certo? Onde você vai ter outros exercícios para resolver. Além, é claro, do livro, né? Para que você possa ver lá toda a parte teórica e as explicações relacionadas a esse conteúdo. O pessoal está me perguntando o seguinte: professor, esse livro que você adota é o melhor que existe? Gente, para mim, é um livro muito bacana. Eu gosto muito desse livro para estudar. Porém, pode ser que você se adapte com outros livros, tá? Você pode utilizar outros livros para consultar e para fazer pesquisa relacionada ao conteúdo que a gente está trabalhando. Fique à vontade. E se você quiser indicar livros aqui na descrição do vídeo, ok? Nos comentários, indique livro para os seus colegas, beleza? Não deixe, claro, de participar do nosso grupo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Publica fotos das aulas que você está assistindo aqui lá no Instagram, tranquilo? Que a gente vai dar uma curtida lá e vai acompanhar você também. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido essa aula, espero que você volte nas próximas aulas aqui com a gente, que é muito importante sua presença para nós. Um grande abraço, um beijo no coração, até a próxima aula, valeu, tchau!